Os destaques desta edição. Com 23 mortos por coronavírus, o ministro da Saúde diz que se estivesse em Manaus estaria preocupado com a evolução da doença. Prefeito e vice de presidente Figueiredo são afastados pelo Tribunal Superior Eleitoral e novas eleições são determinadas. Detran anuncia suspensão do reajuste de taxas. Medida provisória do governo acaba com o PIS/PASEP e autoriza novos saques do FGTS a partir de junho. Brasil registra 667 mortes por coronavírus e 13.700 casos. 169 milhões é quanto o Brasil deve à Organização Mundial de Saúde. Coronavírus já matou 17 mil pessoas na Itália. Nova York tem dia com mais mortes desde o início da pandemia. Chefe da Marinha dos Estados Unidos renuncia após crise em gestão de casos de Covid-19. SEAP descobre túnel e frustra a tentativa de fuga da unidade prisional de Puraquequara. Polícia prende traficantes que iriam abastecer boca de fumo no Monte das Oliveiras. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus Celsius, com probabilidade de 90% para chover 20 milímetros. A umidade do ar é de 98% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 8 de abril. Chegamos aos 98 dias do ano e faltam 268 para terminar 2020. É dia de São Gastão. Também é o Dia Nacional do Correio, Dia do Desbravador, Dia da Natação, Dia do Profissional de Marketing, Dia Nacional do Sistema Braille, Dia Mundial de Combate ao Câncer e o Dia de Lembrança do Holocausto. Na China é comemorado o Dia da Deusa do Fogo, Xin Ikichuin, e no Japão o Festival das Flores, em que é celebrado o nascimento de Buda. O Rio Negro subiu 1 centímetro em seu nível em relação ao mar, estava ontem 25 metros e 42 centímetros. Estão abertos e sem restrições os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5 horas e 48 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu sou no Praça Itamar Jardina. Na manhã de ontem, nossa reportagem observou diversas filas com dezenas de pessoas em portas de agências bancárias e casas lotéricas. A população nesses locais não tem respeitado as recomendações dos órgãos de saúde para manter uma distância mínima de aproximadamente 1,5 metro de uma pessoa para outra. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, divulgou que os bancos estão atendendo em regime contingenciado, ou seja, com limite de pessoas no interior das agências e apenas com transações essenciais. As agências realizam atendimento ao público no mínimo das 10 às 14 horas e adiantaram a abertura de determinadas unidades para atendimento exclusivo de consumidores de maior risco, em especial aposentados e pensionistas, e em no mínimo 1 hora. Ainda segundo a FEBRABAN, os clientes serão avisados dos novos horários por meio de comunicado da própria agência. Após muitas críticas, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas suspendeu o reajuste de 4,01% das taxas que entrou em vigor no dia 1º de abril, e os proprietários de veículos que já pagaram as taxas com os valores atualizados serão ressarcidos. Se o reajuste estivesse em prática, a taxa de licenciamento anual passaria para R$ 74,60. A do licenciamento em atraso ficaria em R$ 143,03. E a transferência de propriedade com vistoria seria cobrado o valor de R$ 99,40. 5 horas e 50 minutos em Manaus, ruas da cidade. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ainda há pouco me perguntava, Paulo, e o Ronaldinho já foi solto? Já sim, ele foi solto sim, ele pagou uma fiança pequena, meu caro Pellegrini, de 1,6 milhão de dólares, deixou a cadeia ontem de noite, cerca de 8,4 milhões. Ele vai ficar hospedado com o irmão Assis em um hotel no centro de Assunção. Os irmãos estão, no entanto, proibidos de sair do país, mesmo pagando essa fiança pequena, não, Pellegrini? Pois é, né, Paulo Guerra? Que tamanho de fiança é essa? Como é que chegaram a esse valor todo? Já estão tirando proveito aí da presença do Ronaldinho lá no Paraguai.
Pois é, 1,6 milhão de dólares é muita grana, Peregrino. Em dólar, ainda tem um detalhe, em dólar, né, que cobraram na... E, Peregrino, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Pois é, Paulo Guerra, encontra-se nesse momento nublado, Paulo, ameaça de chuva assim para cá. Nós, em boa parte da área da zona norte, da zona leste, nós encontramos, Paulo, em nosso deslocamento para o Instituto Médico Legal e para o Pronto-Socorro Platão Araújo, encontramos boa parte de pista molhada, como, por exemplo, na Avenida Grande Circular e na Avenida Camapuã. E continua, Paulo, com ameaça de chuva por aqui. Pois é, a meteorologia está prevendo 20 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e tem chuva acumulada, viu, Peregrino? É bom lembrar disso. Pois é, tem chuva acumulada. Ontem eu lembro que ontem pela manhã ainda, Paulo, tínhamos chuvas isoladas na cidade. A área da zona norte e zona leste não teve chuva, porém na hora do programa do Valdir Corrêa ele passava a informação que chovia lá na área da Avenida Constantino Neri, mas para cá, para a Cidade Nova, para a área também do bairro de São José, não choveu não, Paulo. Peregrino, depois de horas de agitação e de muito trabalho para o pessoal do IML, essa noite foi tranquila, Alberto? Tranquila, Paulo Guerra, bem tranquila mesmo em relação a mortes por violência. Não tivemos aí nenhum tipo de morte por faca, por tiro ou por agressão física. Uma noite madrugada das mais tranquilas, Paulo. Bem diferente do que foi aí de domingo para segunda. Ainda bem, não é, Peregrino? Ainda bem. E daqui a pouco vamos falar sobre esse túnel que foi descoberto, Peregrino. Era de fora para dentro, Peregrino, que estava sendo construído esse túnel e poderia dar fuga a dezenas de presos lá no Puraquequara. Pois é, mais um, né, Paulo? Ali no Puraquequara sempre tem esse negócio de túnel, o pessoal querendo pular e tal, etc. Mais passeata, não está tendo moleza não, Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária vem fiscalizando, vem monitorando bastante e graças a Deus aí essa fuga, essa tentativa de fuga foi frustrada. Os caras estavam dentro de um carro, Peregrino, até o carro superlotado de entorpecentes. E a marihuana, a maconha principalmente, Peregrino, iriam levar para o Monte das Oliveiras, Peregrino. O Monte das Oliveiras, antigamente, o que acontecia lá, Alberto? Paulo, era um local para oração, né? Um local para reflexão lá no Monte das Oliveiras. Hoje em dia, Paulo, é área para fumar o bagulho, para queimar o cigarro do capeta. Os 3 homens foram presos, Paulo, aí por policiais da 26ª SICOM, que atua lá na zona norte da cidade, lá naquela área. E ontem, mais uma vez, o pessoal da 26ª SICOM conseguiram prender aí, tirar de circulação bandidos aí, esses caras que estavam espalhando droga na cidade. Peregrino, muita reclamação das pessoas, de usuários do transporte coletivo, que em algumas partes da cidade o ônibus está custando a passar. E uma moradora de um bairro ontem, aqui não lembro o nome, ela disse que estava esperando o ônibus desde 5 horas da manhã, ele veio passar em 6:10. Pois é, e nós destacávamos também, Paulo, o pessoal que usa o ônibus da linha 088, no bairro Grande Vitória, cidade do Oeste. O ônibus está demorando demais, Paulo. Esse ônibus é um coletor, né, que pega o pessoal no bairro e leva até o terminal, para lá no terminal de pegar um outro ônibus para ir para o centro da cidade, por exemplo. Os ônibus que rodam dentro dos bairros, as pessoas estão reclamando bastante que a demora está demais, Paulo. É essa média aí entre 1 hora, 1 hora e 10 minutos de um coletivo para o outro. Major Afrânio está ouvindo você, hein, Peregrino? Major Afrânio lá em Manacapuru. Ontem eu conversava com ele pelo telefone, ele, né, me fez falar lá, me apresentou pelo telefone mesmo a dona Uberlândia. Alô, dona Uberlândia! E a dona Miriam e a pequena Ágata. Eles estão lá no bairro Novo Manacá, né? Elas estão aí, a dona Miriam, a dona Uberlândia, todos os dias sobre o Jornal da Manhã, Paulo Guerra, fizeram aí muitas referências a você, querem muito te conhecer lá, são suas fãs, a dona Uberlândia, a dona Miriam e a pequena Ágata, que quando estava com aula, Paulo ficava ouvindo o Jornal da Manhã todos os dias. Pois é, Peregrino, muito obrigado a todos e quero agradecer também ao Elias Emanuel. Ontem teve uma live, não é, Peregrino? E o nosso sonoplasta Itamar Jardim estava atento, assistindo. Rapaz, Paulo, e parabéns, viu? Bombou. Onde o Paulo Guerra tá, meu amigo, bomba, não tem brincadeira não. E ontem nessa live aí, que teve a participação do Paulo Guerra, os números, né, subiram bastante. Parabéns, Paulo, onde você tá, realmente bomba. E vem mais por aí, hein? Você aí que tá ouvindo o Jornal da Manhã, aguardem que vem outras lives aí com o nosso querido Paulo Guerra, mostrando aí, né, comentando sobre vários assuntos
que são em destaque da cidade. Peregrino, até daqui a pouco. Chega de live por enquanto. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Até uma senhora que gostou muito de ver a live disse: ai meu Deus, como esse Paulo é apresentado. É contigo, Paulo. 5h56 em Manaus. O senhor Carlos Cruz dos Santos, que está numa cadeira de rodas depois de sofrer um acidente de trabalho na Motorhonda, procurou o Jornal da Manhã para reclamar que até hoje, passados alguns anos, não recebeu o seguro a que tem direito da seguradora Tóquio Marine. Ele ressalvou que todos os seus direitos foram pagos pela Motorhonda, porém a seguradora até hoje o enrola e não pagou o seguro que lhe é devido. A Motorhonda da Amazônia informou ontem que está prorrogando o período de suspensão das atividades produtivas da fábrica de Manaus devido ao impacto da pandemia da Covid-19. O retorno da produção previsto para o dia 13 de abril só vai acontecer no dia 20 de abril. Como parte das ações de prevenção e combate ao coronavírus em Iranduba, uma força-tarefa da Prefeitura, com auxílio da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, percorreu na manhã de ontem vários comércios e feiras da sede do município e do distrito do Cacau-Pireira para orientar e notificar os permissionários. As notificações são baseadas nos decretos estadual e municipal que determinam a suspensão temporária do funcionamento de estabelecimentos e serviços não essenciais. De acordo com a Secretaria de Saúde local, Iranduba tinha até a noite de ontem 4 casos de Covid-19 confirmados e 35 pessoas que tiveram contato com esses pacientes estão em isolamento social. O procurador-geral do município, José Monteiro, que acompanhou a operação que resultou no fechamento de alguns comércios, apelou para que a população leve a sério a pandemia do coronavírus e fique em casa, seguindo as orientações das autoridades e técnicos da área de saúde. O prefeito Francisco Gomes reforçou o apelo e voltou a pedir aos moradores de outras cidades que não visitem Iranduba nesse período de pandemia. O deputado progressista Álvaro Campelo atendeu os pedidos de vereadores e população de diversos municípios, denunciando da tribuna online da Assembleia Legislativa os preços abusivos praticados por comerciantes de segmentos essenciais como mercadinhos, supermercados e farmácias, aproveitando o momento crítico causado pelo Covid-19. Os abusos estão acontecendo principalmente em Parintins, Maués, Itacoatiara e Quari. Os consumidores que encontrarem valores abusivos de produtos em supermercados e farmácias devem fazer denúncias ao Procon Amazonas por meio das redes sociais do órgão. E-mail fiscalização.procon.am.gov.br e através dos números 0800 092 1512, 0800 092 1512, 092 3215 3215 4012, ainda 3215 4015, 3215 4009 ou no site www.procon.am.gov.br. 6h03, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A partir de hoje, Manacapuru estará recebendo uma força-tarefa enviada pelo governo do estado para ajudar no combate do novo coronavírus, que nos últimos dias tem tomado proporções imensuráveis. A informação foi confirmada pela diretora-presidente da FVS, Rosimeire Costa Pinto, na tarde de terça-feira, durante uma coletiva de imprensa. A decisão foi tomada considerando o atual cenário, que reflete números preocupantes na cidade sobre os casos da Covid-19, que agora já somam 42 confirmados e o número de óbitos que já alcançam 4. Segundo Rosimeire, a Força-Tarefa contará com a presença de profissionais da SUSAM, FVS e da Secretaria de Segurança Pública. O objetivo é organizar a rede de urgência e emergência do município, a assistência hospitalar, a assistência básica no sentido de atender os casos mais leves, todas as ações de vigilância, toda a orientação à população e a necessidade de adesão aos decretos governamentais que definem o isolamento no sentido de que as pessoas precisam ficar em casa para evitar a disseminação do vírus. Rosimeire Pinto destacou ainda que o governo do estado tem procurado fazer sua parte
e liberou 23,4 milhões de reais do FTI para os municípios do interior, para que eles possam adquirir tudo o que é necessário para organizar os seus hospitais e assim receber os pacientes. Manacapuru, segundo informações, recebeu R$773.127,81. Bem, para que Manacapuru, a administração municipal também vem fazendo sua parte, a começar pela barreira de fiscalização na entrada da cidade, com a medição de temperatura de condutores e passageiros e desinfecção dos carros que entram na cidade. Assim também como lavagem de ruas e avenidas, desinfecção com hipoclorito de sódio em locais como casas bancárias, supermercados, feiras e também prédios públicos. Apesar do toque de recolher decretado pelas autoridades, que teve sua segunda atuação na noite de ontem, parece não surtir efeito durante o dia. Não intimida as pessoas que após as 6 da manhã, quando termina o horário de toque, voltam a aglomerar-se de forma a desobedecer o decreto de confinamento social. É muita gente nas ruas, e principalmente nos bancos, casas lotéricas, feiras, postos de gasolinas e supermercados. Com a colaboração do portal do OSI, de Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, está verificando nos estabelecimentos comerciais de Manaus o cumprimento da lei estadual de 26 de março, que veta a majoração sem justa causa de preços de produtos e serviços no âmbito do estado do Amazonas, enquanto estiver em vigor o plano de contingência para o combate ao novo coronavírus, e determina que o preço de referência que deve ser mantido para produtos e serviços é o que estava em vigor no dia 1º de março de 2020. Nesta terça-feira, os fiscais do órgão visitaram 8 supermercados de Manaus e solicitaram os dados sobre os valores praticados no dia 1º de março nos itens da cesta básica. Com isso, o PROCON pretende analisar se houve aumento de preços nos produtos do gênero alimentício, o que iria contra a lei sancionada pelo governador Wilson Lima. Em caso de alta justificada pelo preço original do item, o comerciante deve apresentar notas fiscais às equipes de fiscalização. O órgão deu prazo de 48 horas para que os estabelecimentos visitados ontem apresentem os documentos, segundo explicou o diretor-presidente do PROCON, Jalil Flash. O prefeito Arthur Vigílio Neto decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nesta quinta-feira santa, dia que antecede a Sexta-feira da Paixão no calendário cristão. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do município. Entretanto, estarão mantidos os serviços essenciais durante a Semana Santa. A pesquisa mensal do comércio divulgada nesta terça-feira pelo IBGE mostra que em fevereiro de 2020 o volume de vendas no varejo amazonense sofreu variação positiva de 3,5% frente a janeiro na série E, com ajuste sazonal, considerando a mesma quantidade de dias. Na comparação com fevereiro de 2019, o comércio varejista do Amazonas cresceu 13,6%. No acumulado do ano, houve crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou crescimento de 10,2%. Na sessão ordinária virtual na manhã de ontem, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL na Assembleia Legislativa do Amazonas, defendeu a necessidade da Casa aprovar um requerimento coletivo cobrando mais investimento da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil nas agências do interior, ou criar mecanismos urgentes para atender a população beneficiada pelos programas sociais do governo federal. Governador Wilson Lima visita a central de distribuição da ABS em Iranduba e acompanha a coleta de alimentos que serão doados a instituições sociais. O governador Wilson Lima visitou ontem a central de distribuição da Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS, localizada no quilômetro 2 da rodovia AM 070, na região de Cacau-Pireira, em Iranduba. Ele veio acompanhar a coleta de 86 toneladas de alimentos que serão doadas a cerca de 150 instituições filantrópicas credenciadas junto às Secretarias de Estado de Assistência Social, SEAS, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, e Fundo de Promoção Social, FPS.
As entregas serão feitas a partir de hoje e incluem 12 itens. Na ocasião, Wilson Lima explicou que o governo do estado tem feito a aquisição dos alimentos diretamente dos produtores como forma de estímulo ao setor primário durante a pandemia do novo coronavírus. A situação de calamidade pública na saúde acarretou a suspensão tanto das feiras da ADS quanto das aulas da rede estadual de ensino, que até então adquiria a produção dos agricultores por meio do programa de regionalização da merenda escolar PREME. Esses produtos serão entregues para aquelas famílias carentes. Aqui há frutas, legumes, ovos e além dos produtos nós também vamos entregar o peixe da Semana Santa, que já começou a chegar, inclusive. Esse peixe aqui é da piscicultura aqui da região metropolitana. E aqui nós temos tambaqui, tem o curumim, tem o ruelo, aqui a 12 toneladas. Mas o estado comprou 70 toneladas para fazer essa doação. E aí, dois viés são importantes destacar nesse processo. O econômico, porque a gente mantém a atividade da agricultura familiar e também da piscicultura, e o segundo, que é o social, de garantir a segurança alimentar para aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social. Ao todo, a ação irá beneficiar 51 produtores de 8 associações dos municípios do Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus e Rio Preto da Eva. O diretor-presidente da ADS, Flávio Antoni, frisou que a iniciativa do governo do estado foi possível graças à desvinculação do orçamento do Programa de Regionalização da Merenda Escolar PREME, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. 6h11 em Manaus. O Tribunal Superior Eleitoral determinou o afastamento imediato do prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, e do vice Mário Abraão por abuso de poder econômico nas eleições de 2016. A decisão foi assinada na última sexta-feira pelo ministro Luiz Felipe Salomão, determinando ainda que sejam realizadas eleições suplementares no município. O presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, vereador Jonas Castro, irá assumir a prefeitura até que o Tribunal Regional Eleitoral defina a data das novas eleições. Eles já haviam sido afastados em novembro do ano passado por decisão do TRE, que apontou a utilização de mais de 80% de recursos proibidos por lei durante a campanha eleitoral. No entanto, eles recorreram da decisão e voltaram aos cargos em menos de 2 semanas. Desta vez, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela cassação dos mandatos. A Prefeitura de Manaus deu início ontem à fiscalização dos comércios considerados não essenciais durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus e que seguem abertos pela cidade. A ação reúne 52 fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e alcançará todos os bairros com base no decreto 4.795, sancionado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto e publicado no Diário Oficial do município, dispondo sobre a cassação e interdição de estabelecimentos que descumpram as medidas de controle da pandemia. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas monitora 2.421 pessoas que chegaram a Manaus pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Porto de Manaus. O dado corresponde ao quantitativo de monitoramento de isolamento domiciliar até a manhã de ontem, realizado por meio do aplicativo SASE de telefone celular. O uso da tecnologia visa conter o avanço do novo coronavírus que transmite o Covid-19. Em entrevista a uma emissora de rádio ontem, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, comentou a instalação de contêineres frigoríficos no Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, dizendo que os mesmos acabam gerando histeria na população. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, analisou a situação de algumas capitais brasileiras diante da propagação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele manifestou 2 preocupações em particular. Se eu tivesse em Manaus hoje, eu estaria extremamente preocupado.
Se eu estivesse em Fortaleza, estaria extremamente preocupado. Ele destacou as duas cidades, afirmando que elas estavam chamando a atenção dos analistas do Ministério da Saúde devido aos altos índices de infecção pelo novo coronavírus. O Amazonas registrou nesta terça-feira 636 casos do novo coronavírus, com 104 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. O número de mortes subiu para 23 e há casos de Covid-19 em 12 municípios além de Manaus. Dos 636 casos, 560 são de Manaus e 76 do interior. Além da capital, as cidades que já identificaram casos de Covid-19 são Manacapuru, 42, Itacoatiara, 9, Santo Antônio do Içá, 7, Parintins, 4, Iranduba, 3, Tocantins, 3, Anuri, 1, Boca do Acre, 1, Caril da Várzea, 2, São Paulo de Olivença, 2, Novairão, 1 e São Gabriel da Cachoeira, também 1. E o governador Wilson Lima foi ao aeroporto de Manaus na noite de ontem para receber novos respiradores e mais de 3.000 litros de álcool em gel. Eram 10 horas da noite de ontem quando, pelas redes sociais, o governador Wilson Lima anunciou a chegada de 19 novos respiradores que foram comprados pelo governo do estado e de 15.000 unidades de álcool em gel doadas pela Ambev. Esta aeronave acabou de pousar aqui no Aeroporto Internacional de Manaus, trazendo respiradores, e daqui esses equipamentos já seguem direto para o Hospital Delfim Aziz. Eles serão importantes para o atendimento daqueles pacientes que estão com média gravidade, aqueles pacientes que estão em leitos clínicos. Isso vai ser importante para evitar que eles ocupem um leito de UTI. Essa aeronave também está trazendo álcool gel, uma carga de 3.500 litros que foi doada pela Ambev. Ainda no aeroporto Eduardo Gomes, o governador Wilson Lima também anunciou a oferta de mais 15 leitos de UTI para pacientes acometidos de Covid-19. Nós acabamos de montar, no final da tarde de hoje, mais 15 leitos de UTI lá no Hospital Delfim Aziz, que é referência no atendimento aos pacientes que são acometidos de Covid-19. Nesse momento, todos os nossos esforços estão voltados para a área da saúde, para combater esse vírus, para combater essa pandemia. É importante a união de todos, é importante que cada um faça a sua parte também, não saia de casa. Polícia. 3 homens de identidades não reveladas foram presos na madrugada de hoje, suspeitos de tráfico de drogas. Isso aconteceu na rua Massaranduba, no bairro Monte das Oliveiras. Segundo o sargento Guedes, da 26ª Companhia Interativa Comunitária, durante patrulhamento no bairro, foi avistado um carro modelo Voyage em atitude suspeita. Os policiais realizaram sinais sonoros e pediram que os 4 ocupantes saíssem do veículo. Ao serem revistados, um dos suspeitos conseguiu fugir. Com outros 2 foram encontrados algumas trouxinhas de droga. Eles confessaram que dentro do veículo havia mais produtos ilícitos. Na parte interna do veículo estavam aproximadamente 2.300 trouxinhas, possivelmente de óxido. Os 3 homens foram presos e as drogas apreendidas pelos sargentos Guedes e Alano, que conduziram os suspeitos para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária descobriu um túnel e frustrou uma tentativa de fuga na unidade prisional do Puraquequara. Um homem foi detido e nenhum preso conseguiu fugir. O túnel foi descoberto pela direção da unidade prisional no início da tarde, após informações do Departamento de Inteligência Penitenciária da SIAP. Segundo o secretário da SIAP, Coronel Vinícius Almeida, o túnel estava sendo escavado de fora para dentro da unidade prisional. Estava no começo. Nossa equipe de inteligência agiu rápido e com isso conseguimos impedir a fuga dos detentos, disse. Uma equipe foi deslocada até o local e flagrou o momento em que o túnel estava sendo escavado. Alguns conseguiram fugir, mas capturamos um homem, afirmou o coordenador do sistema penitenciário, Major Renan Carvalho. Ele foi capturado e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Uma noite, madrugada das mais tranquilas, Paulo. Poucas ocorrências, tanto em pronto-socorro quanto também no Instituto Médico Legal. Movimentação bem tranquila realmente, Paulo.
Para você ter uma ideia, no pronto-socorro 28 de agosto, apenas 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, um homem deu entrada também vítima de agressão física. Ele foi atingido com uma lata de tinta na cabeça. Isso aí, o homem que estava com uma lata de tinta na mão, o viu e jogou a lata na cabeça dele. Segundo as informações, os dois já mantinham uma rixa antiga e ontem, por muito pouco, esse homem de 28 anos não parte dessa para pior ao receber um golpe de uma lata de tinta de 1 litro na cabeça. Pronto, socorro, Platão Araújo! O Platão Araújo é localizado no coração da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um ladrão, ordinário, safado, pegou uma pisa e foi entregue à polícia. Um homem de 24 anos de idade foi detido por policiais militares da Ronda Maria da Penha. Ele descumpriu a medida protetiva e foi até a casa da ex-mulher de 28 anos ameaçá-la. O caso aconteceu lá na Cidade de Deus e a polícia chegou junto rapidamente. A equipe foi acionada pela mulher que estava sendo ameaçada, estava quase pegando uma pisa. Rapaz, a Maria da Penha chegou, a equipe da Maria da Penha chegou e levou o valentão algemado para a cadeia. Tá aí, parabéns mais uma vez à Delegacia Especializada, né, de Crimes contra a Mulher, né, agindo rapidamente, mas botando mais um enquadrado aí na lei Maria da Penha. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, atenção, noite, madrugada tranquila no IML. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu por tiro, ninguém morreu por agressão física. Zero necrópsia durante toda a noite e madrugada. Graças ao grande trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, grande trabalho da PM que tem no comando o Coronel Ayrton Norte, grande trabalho de Ayrton Norte. E a noite e madrugada foi tranquila, com a pedra criando teia de aranha. O IML registrou nas últimas 24 horas 40 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com o dia de sorte, o concurso 287. O mês da sorte é outubro. As dezenas sorteadas foram estas, anote aí: 10, 14, 15, 16, 18, 24 e 30. Vou repeti-las: 10, 14, 15, 16, 18, 24 e 30. 6 números, 27 apostadores vão receber cada um R$3.679,60. O prêmio principal está acumulado. A Time Mania concurso 1468, time do Coração Nacional de Manaus. E prêmio acumulado, 6 números, 4 apostas, cada uma vai levar R$36.022,49 e com 5 números, 157 apostas, leva cada uma R$1.311,10. Neste concurso 1468, a Time Mania teve estas dezenas sorteadas: 21, 27, 35, 43, 44, 72 e 80. Repetindo: 21, 27, 35, 43, 44, 72 e 80. Aqui na concurso 5.240 também acumulou. A quadra saiu para 35 apostadores, cada um vai receber R$7.696,30. O terno paga para 2.482 apostadores
R$163,20. As dezenas sorteadas do concurso 5.240 são estas: 05, 08, 38, 41, fechando o jogo 79. Repetindo aqui na 05, 08, 38, 41 e 79. A lotomania no concurso 2063 saiu para um apostador de Belém do Pará. Ele vai receber R$2.455.737,05. Com 19 números, 11 apostadores, prêmio R$19.910,94. Com 18 números, 198 apostas, cada uma leva R$987,64. As dezenas sorteadas no concurso 2063 da lotomania foram estas: 02, 04, 05, 08, 09, 13, 19, 20, 21, 36, 46, 61, 76, 81, 87, 90, 91, 92, 93 e 97. 03, 04, 05, 08, 09, 13, 19, 20, 21, 36, 46, 61, 76, 81, 87, 91, 92, 93 e 97. Últimas notícias. O dólar fechou a terça-feira com recuo de 1,25%, cotado a R$5,22. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 3,08% a 76.358,09 pontos, tendo chegado a 79.855,48 pontos no melhor momento do dia. O volume financeiro somou 26,8 bilhões de reais. As principais bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda ao fim da volátil sessão de ontem, após alta mais cedo com sinais preliminares de que surtos de coronavírus em alguns dos maiores focos nos Estados Unidos podem estar se estabilizando. O Dow Jones Industrial Average recuou 0,12% para 22.653,86 pontos. O Standard & Poor's 500 perdeu 0,16% para 2.659,41 pontos e o Nasdaq Composite retraiu 0,33% para 7.887,26 pontos. Medida provisória do governo autoriza novos saques do FGTS a partir do dia 15 de junho. O governo publicou medida provisória que libera saque de R$1.045 de contas ativas e inativas do FGTS a partir de 15 de junho e até 31 de dezembro. A MP também acabou com o fundo PIS/PASEP. A medida provisória é uma forma de mitigar os efeitos na economia da pandemia de coronavírus. A medida provisória extinguiu o fundo PIS/PASEP, que não recebe mais recursos. O patrimônio acumulado nas contas dos participantes do fundo PIS/PASEP ficam preservados. A medida provisória transfere o montante para dar mais liquidez ao FGTS, que vem sendo usado nos últimos anos para injetar dinheiro na economia. Superávit da balança comercial recua 43% e atinge 6,44 bilhões de dólares no acumulado do ano. Resultado contabiliza exportações e importações de janeiro até 5 de abril. Números foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. Um dia após o início de funcionamento da plataforma para pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recebeu 669,4 mil solicitações. O balanço considera as inscrições efetuadas até às 10 horas de ontem.
O juiz Itagiba Cata Preta da Justiça Federal em Brasília autorizou ontem que recursos públicos destinados a partidos políticos sejam aplicados no combate ao novo coronavírus. Cabe recurso contra essa decisão. A liminar do magistrado foi motivada por uma ação popular protocolada por um advogado do Distrito Federal. A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira que até às 21 horas de ontem, 18,3 milhões de brasileiros finalizaram o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$600. Desse contingente, 38% optaram por receber os recursos da poupança digital. São brasileiros que não têm conta bancária ou preferiram não utilizar as existentes. E o governo começa a pagar amanhã, dia 9, a primeira parcela desse auxílio emergencial de R$600 para pessoas inscritas no cadastro único com conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Para os clientes dos demais bancos, o pagamento será feito a partir do dia 14 deste mês. O segundo pagamento do benefício de R$600 vai acontecer entre 27 e 30 de abril. Documentos oficiais da Organização Mundial de Saúde apontam que o governo de Jair Bolsonaro não pagou suas contribuições para a Agência Mundial de Saúde para os anos de 2019 e 2020. O Brasil, assim como os demais governos, são obrigados a contribuir para o orçamento da entidade com base em seu peso na economia mundial. No total, o Brasil deve 16,1 milhões de dólares e outros 16,3 milhões de francos suíços, um orçamento que é dividido em duas moedas para evitar que o orçamento da instituição seja atingido por volatilidade no câmbio. Os pagamentos se referem aos anos de 2019 e 2020 e em moeda nacional totalizam 169 milhões de reais. Documentos oficiais da OMS apontam que o governo de Jair Bolsonaro não pagou suas contribuições para a Agência Mundial de Saúde para os anos de 2019 e 2020. O Brasil, assim como os demais governos, são obrigados a contribuir para o orçamento da entidade com base em seu peso na economia mundial. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que pretende socorrer as microempresas durante o período de duração da pandemia do novo coronavírus. O projeto autoriza a concessão de crédito para microempreendedores individuais e microempresas com risco assumido pelo Tesouro Nacional. O texto agora vai para a Câmara dos Deputados. Se aprovado sem alterações de mérito, seguirá para a sanção presidencial. O músico americano John Prine, lenda do country e do folclore do país, morreu ontem em Nashville, nos Estados Unidos, aos 73 anos, depois de ter sido internado por coronavírus há 2 semanas. A Argentina chega a 1.715 casos de infecção por coronavírus e 60 mortes. O país contabilizava até ontem 87 pessoas infectadas pelo vírus. A Itália ultrapassou a barreira dos 17 mil mortos por conta do novo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, com a confirmação de 604 novas vítimas no país, informou a Defesa Civil. Ao todo, são 17.127 mortes desde o início da pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o país pode estar chegando ao topo da curva na pandemia do coronavírus e disse não ter visto um aviso antecipado por escrito feito por seus principais assessores da Casa Branca sobre a pandemia. Trump afirmou estar relutante para falar sobre a questão, mas disse que o país pode estar a caminho de um resultado com menos mortes no que foi projetado. Donald Trump removeu do cargo o inspetor-geral encarregado de supervisionar a resposta do governo ao coronavírus, incluindo os 2,3 trilhões de dólares em resgate econômico, afirmou a porta-voz para o gabinete do inspetor-geral nesta terça-feira.
O estado de Nova York registrou o dia com mais mortes devido à pandemia do novo coronavírus, com 731 novas ocorrências, totalizando 5.489 óbitos, apesar de o governador Andrew Cuomo ter dito ontem que as hospitalizações parecem ter atingido uma estabilização. 6h44 em Manaus. Temos informações com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, começou agora há pouco uma grande revista na unidade prisional do Puraquequara, né? Lá mesmo onde foi descoberto aquele túnel, Paulo, agora está rolando uma grande operação, uma grande revista no presídio da unidade prisional do Puraquequara. Batalhão especializado da Polícia Militar, com o batalhão de choque, ROCAM e também o policiamento da área, estão nesse momento entrando na unidade prisional para fazer uma revista. Paulo Guerra. Daqui a pouco o desdobramento dessa revista que está sendo feita na unidade prisional do Puraquequara. Informação em primeira mão aqui no Jornal da Manhã com o repórter Alberto Pellegrini. O secretário interino da Marinha dos Estados Unidos, Thomas Modrow, renunciou ao cargo nesta terça-feira após a polêmica gerada ao insultar e retirar de função o capitão de um porta-aviões que havia pedido ajuda para lidar com um surto de Covid-19 a bordo. A renúncia vem depois de Modrow ter sido duramente criticado por ter viajado na segunda-feira a Guam, território insular americano no Oceano Pacífico, e ter falado com militares que servem no porta-aviões de propulsão nuclear USS Theodore Roosevelt, que era comandado pelo capitão da Marinha Brett Crozier, o qual acusou na frente dos demais de ter vazado a denúncia à imprensa. O Brasil chegou a 668 mortes em razão da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, segundo a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem à noite. O número representa um aumento de 20% em relação ao dia anterior, quando foram registrados 553 óbitos. São Paulo segue como epicentro da pandemia, com 371 mortes, mais da metade dos óbitos de todo o país. O estado é seguido por Rio de Janeiro com 89, Pernambuco com 34, Ceará com 31 e Amazonas com 23 mortes. Dados do Ministério da Saúde mostram que 173 pessoas que haviam sido internadas com Covid-19 tiveram alta do leito ou da unidade de tratamento intensivo nas últimas 24 horas. É a primeira vez que a pasta divulga número de pacientes recuperados da doença causada pelo novo coronavírus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem 114 mortes por coronavírus em 24 horas, o maior número em um só dia, e total chega a 668. Folha de São Paulo. Mandetta reitera cuidado com cloroquina e Bolsonaro volta a defender remédio contra Covid-19. O estado de São Paulo, Mandetta nega relativizar isolamento, mas diz que impacto é diferente em cada cidade. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Juiz bloqueia fundos partidário e eleitoral e libera para coronavírus. Valor econômico. BNDES oferece linha de financiamento para folhas de pagamento a partir desta quarta-feira. Estado de Minas. Cobrança do MP faz Prefeitura de BH investir 3 milhões para abrigar a população de rua. Jornal do Comércio. Pernambuco confirma mais 129 casos. Recorde de resultados liberados em um único dia. 34 pessoas morreram. Fortaleza, Diário do Nordeste. 150 profissionais ligados à Secretaria de Saúde do Ceará são afastados por doenças respiratórias. 0 hora, Porto Alegre. Necessidade de aval de sindicato para reduzir jornada e salários agrada trabalhadores e contraria as empresas. As edições impressas locais do centenário Jornal do Comércio. Prejuízo é maior para os pequenos. Em tempo sem isolamento, Covid-19 pode explodir no Amazonas. A crítica. Auxílio emergencial começa a ser pago. Diário do Amazonas. Menezes critica contêineres da morte.
Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.